Salve, salve, boa noite aí pra todo mundo que tá entrando. Eu vou estar fazendo uma live agora com a Vera Lúcia, candidata à Prefeitura de São Paulo, como eu anunciei, né? Enfim, eu vou esperar pra ela mesma se apresentar, né? Vou chamar ela aqui, vamos ver se ela já tá por aqui. A câmera tá boa, o som tá bom? Vão falando aí, por favor. Oi, Vera, boa noite. Boa noite, diga aí. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, com a Eu sei que senhora? Com você? Oi? Tá um vou. pouco baixo. Você pode chegar Deixa eu mais ver se perto, por favor? eu vou botar o fone. Pode ser? Beleza, beleza. Tá muito escuro aí, não, né? Enquanto isso... A minha. Não, a imagem tá boa. Eu quero perguntar pro pessoal também se pra eles tá tudo certo. Vão falando aí, por favor, se o som e a imagem tá boa. O som dela, ela vai colocar o fone aí e vai melhorar. Que vídeo que não tá E aí, aparecendo? Estão falando aqui. tá melhor Desculpa, fala de agora? novo. Oi, Tá, tá melhor agora? tá sim. Ah, ótimo. Tá dizendo que você é famoso. Não sou nada. E o nome, e assim, chavoso remete a esse charme todo que você tem, é? Tá toda Chavoso é arrumada. estilo. Chavoso é um termo, não, é um termo antigo. Eu sei, eu sei. Enfim, aí tem algumas pessoas falando que tá bom, outras falando que tá ruim. Aqui eu não sei, mas enfim, vou fazer, porque, né? Enfim, boa noite, primeiramente, né? Obrigado aí por ter aceitado o convite para trocar essa ideia. Eu vou deixar que você mesma se apresente, então pode ficar à vontade aí para falar quem é você para quem ainda não te conhece. Olha, meu nome é Vera, eu sou militante do PSTU desde 1994, que ele é fundado como partido, eu estou dele desde a sua fundação. Eu nasci no sertão de Pernambuco, mas eu me criei em Aracaju, que é a capital do Sergipe. Comecei a trabalhar desde menina, com 14 anos de idade. Eu sou a filha mais velha de 10 filhos que meus pais tiveram. Desses 10, 7 estão vivos, 3 homens e 4 mulheres. Então eu comecei a trabalhar desde os 14 anos. Então eu já fiz de tudo um pouco nessa vida, né? De garçonete, no meu tempo tinha datilografia, fui datilógrafa, trabalhei como garçonete, sou sapateira, né? Na verdade, eu vou ter contato com o movimento sindical e a política no partido a partir a partir da minha entrada na fábrica com 19 anos de idade. Eu comecei a trabalhar. E aí eu sou costureira de sapatos. Aí todo mundo fala hoje, você é socióloga, é cientista social. A minha gente, olha, eu entrei na universidade, eu tinha 39 anos, porque foi o tempo, porque até então a universidade era uma coisa muito distante da minha vida, da minha realidade. Eu nunca pude estudar em tempo integral ou continuamente. Eu entrava e saía da escola, porque eu nunca tive condições de escolher estudar. Então eu estudava e quando não dava eu trabalhava, saía, voltava quando dava e foi assim que eu estudei a minha vida inteira. Eu sempre gostei, mas não tinha condição. Aí hoje, sim, agora eu estou graduada em Ciências Sociais, mas foi muito difícil, tudo muito difícil. Aqui, e aí, bom, no partido foi onde eu aprendi basicamente tudo que sei e nas lutas que travei junto com meus camaradas, desde a fábrica, meus companheiros.
lá em Sergipe principalmente, mas também em vários cantos do país. Bom, estou candidata a prefeita pelo PSTU e a nossa tarefa nessas eleições, frente a uma crise econômica muito grande, né, agravada por uma crise sanitária, né, que já matou mais de 1 milhão de pessoas no mundo, que aqui no Brasil já matou mais de 160 mil pessoas, que aqui na cidade de São Paulo, só na cidade de São Paulo já morreram mais de 13 mil. O índice de desemprego é altíssimo. A pobreza e a fome é uma realidade que nós vivemos, então nós estamos apresentando uma alternativa que seja socialista e revolucionária, partindo desse programa emergencial que tem a ver com o emprego, com a renda e a preservação da vida da classe trabalhadora, principalmente dos mais pobres. E quando nós estamos falando isso, nós estamos falando das mulheres, dos negros, negras, LGBTs, da juventude negra, que está sendo assassinada, dizimada, que sem perspectiva de futuro e que nós precisamos dar para a gente. Nós estamos agora diante de dois caminhos que nós não podemos nos furtar. Ou a gente segue a essa barbárie capitalista, ou a gente cria as condições para construir uma nova sociedade. Que nós defendemos que seja socialista, obviamente. Perfeito, concordo plenamente. Não tem outra alternativa, né? Enfim, eu quero falar para o pessoal que podem mandar perguntas, né? Fica à vontade, de preferência aqui pela caixinha, para eu não perdê-las de vista. Enfim, como a gente é socialista, revolucionário, e a gente está falando sobre eleições, eu sempre gosto de deixar claro que, apesar da gente participar desse processo, ele tem a sua limitação, né? A gente sabe também que a boa parte da sociedade, principalmente da população mais pobre, não acredita nesse sistema político, com razão, né? Mas, enfim, eu gostaria que a senhora falasse um pouco, você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre a importância e, ao mesmo tempo, a limitação desse processo, né? E por que a gente, né, o que ele significa para nós, socialistas revolucionários? Então, veja, nós estamos em meio a isso tudo que nós falamos. Então, a importância que tem é que nós, num programa como esse, que é socialista, que é revolucionário, em meio a uma eleição que é controlada pelo poder econômico, que limita a nossa participação no programa eleitoral, nas entrevistas, os meios de comunicação não nos convidam para os debates, mas ao mesmo tempo ele é um programa que ele arranca dessa realidade que nós vivemos e aponta uma saída, desde agora, sem ter nenhuma ilusão de que as eleições vão mudar a realidade de conjunto e amplamente isso que nós vivemos. Agora, nós apresentamos um programa emergencial e, ao mesmo tempo, junto a esse programa emergencial para geração de emprego, garantia de renda e preservação da saúde, a gente cria também as condições para que a classe trabalhadora, e sobretudo os mais pobres e a juventude, possa ser parte integrante dessa administração. Nós não podemos confiar os nossos destinos e aquilo que nós precisamos nas mãos de uma Câmara de Vereadores composta por 55 pessoas que foram eleitas, muitas comprando voto, que é controlado pelo poder econômico, recebendo dinheiro de empresários, de banqueiros. E também nós precisamos que a classe trabalhadora governe essa cidade a partir dos conselhos populares, com caráter deliberativo, que ao mesmo tempo ela decida sobre os montantes dos recursos, sobre o planejamento do que é prioritário, da execução, da fiscalização da execução na execução desses serviços e do funcionamento desses serviços para o conjunto dos paulistanos, partindo daqueles que mais precisam, ou seja, das periferias da cidade, daqueles que estão nos barracos, daqueles que estão nas ruas, daqueles que estão no desemprego, na informalidade, e também criar as condições para a geração de mais emprego. Então, essa tarefa é uma tarefa fundamental e, ao mesmo tempo, ela é limitada. Por quê? Porque mesmo que a gente consiga aplicar esse programa, a exploração ainda vai continuar, porque não é possível acabar com a exploração, não é possível o pleno emprego, nem é possível, por
por fim a todo tipo de opressão e de violência praticadas pelo Estado capitalista dentro do sistema capitalista. E um programa como o nosso também requer que a gente retire dinheiro dos bilionários para poder atender às demandas que nós precisamos. Consequentemente, a gente só pode fazer isso com o conjunto da classe trabalhadora organizada. Se a gente não tiver isso, e mais a juventude, todo mundo organizado, a gente não vai conseguir aplicar esse programa. Então, uma pré-condição para que esse programa ele seja implementado e, ao mesmo tempo, fortaleça e crie condições para a gente superar essa mesma sociedade, é fundamental a organização da nossa classe. Então, nós queremos que vote no programa 16, nos candidatos do PSTU, vote em mim para prefeita, o número é 16, já vou dizendo aqui, mas, junto com isso, nós precisamos nos organizar, independente do resultado, inclusive. Perfeito. E você fala bastante sobre a questão da participação popular, né, que é fundamental na nossa visão socialista, e na prática isso seria feito a partir desses conselhos populares, né? Talvez para muitas pessoas não fique muito claro, não sei o que são esses conselhos ou como eles iriam funcionar, né? Porque a gente, enfim, é criado num sistema político, né? E a gente acredita que só esse sistema é possível, né? E o máximo da participação popular é apertar o botão da urna a cada 2 anos, né? E não, a gente tem que participar muito mais, né? Então, fala mais, por favor, sobre esses conselhos para a gente. Então, os conselhos populares, na verdade, é uma experiência que nós temos, que não é de agora. Por exemplo, os conselhos populares, eles vão surgir, inclusive, na Rússia em 1905. E é o que vai garantir, por exemplo, a vitória da Revolução e a entrega do poder a esses soviets, que são os conselhos populares, na Rússia, em 1917. Aqui em São Paulo, no Brasil, nós tivemos uma experiência que foi numa cidadezinha chamada Timóteo, que a gente ganhou uma eleição, depois a gente perdeu o prefeito e perdeu tudo. Mas lá, durante esse tempo que nós atuamos, foi com a população organizada, inclusive com cartilhas, explicando como ela participava e decidia as coisas. Porque não é uma participação para que a prefeitura ouça, para que a Câmara de Vereadores decida depois, de acordo a seu bel prazer. Não, são conselhos deliberativos, eles decidem sobre os recursos, eles decidem sobre os serviços. Seriam conselhos populares para discutir, que discute, elabora, planeja e executa a educação, é assim também na saúde, no transporte público, moradia, saneamento, cultura, em todos os sentidos da vida, do planejamento, do trabalho, de tudo isso da administração, tudo isso, com mandatos revogáveis a qualquer momento, sem nenhum tipo de privilégio. Aliás, nós defendemos, inclusive, é parte do nosso programa, que tanto o prefeito quanto os vereadores ganhem um salário igual a um professor da rede pública municipal, né? E que a Câmara de Vereadores, inclusive, para ser democrática, vai ter que atender os milhões que planejaram e pensaram que é muito maior, muito mais democrático do que 55 pessoas. Além disso, você foge dessa coisa que é só votar no dia da eleição, porque, na verdade, a gente é chamado para votar e escolher entre aqueles que você conhece. Porque, por exemplo, na grade da televisão, quando você abre a televisão e o rádio você liga, tem lá quatro candidaturas, entende? Dos 13 que estão concorrendo. Consequentemente, a população está condicionada a votar somente nesses, porque é somente esse programa que elas conseguem enxergar. E eles estão aí de espia num rosário de mentira e de promessa, todos recebendo dinheiro de empresário e de banqueiro para apresentar esses programas e, consequentemente, não vai governar para a nossa classe. Nós queremos que a classe trabalhadora governe a cidade, governe o país, governe o mundo, porque a gente produz a riqueza de São Paulo, a gente produz a riqueza do Brasil e a gente produz a riqueza no mundo. E nós somos capazes de administrá-la. E não diga que a gente é incompetente, não, porque a pessoa que consegue administrar um salário mínimo, se manter viva e trabalhando, tem que ser muito competente.
E não diga que a burguesia é competente e experiência, porque a nossa fome, o desemprego, morando na rua, e o salário arrochado, saúde, gente morrendo, educação pública de fazer vergonha, faltando água nos bairros periféricos da cidade, morando com esgoto a céu aberto, com gente no meio da rua, morando em barraco, morando em costa. A competência desses senhores está bastante comprometida no que significa dizer no atendimento das nossas necessidades. Por outro lado, eles são bastante competentes em retirar de nós para garantir os interesses dos grandes empresários nacionais e internacionais. Então, nós vamos na contramão disso, quando a gente implementa os conselhos populares para poder aplicar os serviços e o programa que nós estamos apresentando para o atendimento de necessidades que são nossas, do nosso dia a dia. Perfeito. Nossa, é isso. A gente precisa investir muito mais na participação popular mesmo, né? Infelizmente, é o que eu falei, esse sistema não tem a nossa participação, a gente é, deixado de lado e só é procurado na época da eleição e, mano, todo mundo já tá ligado nisso, né, na quebrada. Os políticos acham que o pessoal é besta, né, que ele só aparece do nada na época da eleição e o pessoal não tá ligado nesse oportunismo, né. Então precisa ter uma participação constante mesmo. Enfim, você falou um pouco sobre essa questão, né, de aparecer lá só 4 candidatos, né, e tal. Realmente, né, os candidatos não têm oportunidade, todos, né, para se mostrar para a população e para as pessoas conhecerem, né. O tempo de televisão é absolutamente injusto, né, o critério para participar de debate é injusto. Enfim, eu queria que você falasse o que você acha que diferencia a sua candidatura das outras candidaturas de esquerda, principalmente, né? A gente tem as candidaturas de esquerda aí concorrendo à Prefeitura de São Paulo e, enfim, por que votar na Vera Lúcia? Qual que é a diferença? Olha, a diferença é em todos os sentidos, Chavoso. Porque, olha, o nosso programa, ele arranca da nossa realidade e ele apresenta um programa para solucionar a nossa realidade. Então, por exemplo, o transporte público é insuficiente, superlotado, você é demorado, principalmente para quem mora muito longe, não tem metrôs para todas as cidades. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, aí todo mundo fala da máfia do transporte que vai revisar contrato com máfia de transporte. Nós estamos dizendo, não, nós precisamos cancelar os contratos com a máfia de transporte, acaba com a concessão, aí a gente já resolve, mata 2 coelhos de uma cajadada só. Estatiza, deixa o transporte estatizado com a administração direta da prefeitura, deixa de mandar subsídio, que só esse ano são 4 bilhões de reais, para os empresários do transporte, ele ainda cobra uma tarifa caríssima, e se a gente estatiza, a gente consegue. Acaba com esse esquema de corrupção. Quem vai controlar esse transporte? A eleição da administração, daqueles que vão administrar e cuidar do transporte, de todos os serviços que vão ser necessários, serão os trabalhadores do próprio transporte e os usuários do transporte. Um porque conhece o transporte e o outro porque conhece o uso. Quer dizer, quem usa é quem trabalha e decide, por exemplo, por onde deve ser os corredores de ônibus, quantos ônibus são necessários. Os metroviários, por exemplo, eles dizem que é preciso, para atender a demanda de São Paulo, principalmente investir em mais metrôs e trens, e que precisava só de metrô triplicar as linhas de metrô. Então, significa dizer que um programa dessa monta, a classe trabalhadora tem que estar organizada e para atender uma necessidade que é nossa, porque quem anda de ônibus lotado e metrô lotado é quem sai todo dia para trabalhar, para arranjar o pão de cada dia. Então, são esses que têm que decidir a melhoria do transporte. Não pode ser aqueles que têm os seus carrões blindados ou que andam em São Paulo de helicóptero, porque não pisa nem o pé no chão, né? A outra coisa, por exemplo, nós temos problemas como a moradia. São Paulo, riquíssima, a 17ª cidade mais rica do mundo, a mais rica da América Latina, mais rica, nem do Brasil somente, da América Latina. Aí você tem 250 mil pessoas morando na rua. Você tem quase 500 mil vivendo de barraco, em costas, entende? Numa cidade como essa, onde você tem mansões como o dono do Banco Safra,
né, Joseph Safra, que tem uma mansão aqui no Morumbi com 100 compartimentos, que ele sai do banco dele para o heliponto da mansão dele, e da mansão para o banco dele. Não pisa nem no chão. Então, é inadmissível um negócio desse. Não pode ser. Por exemplo, em meio à pandemia, 42 pessoas no Brasil ficaram mais bilionárias, enquanto outros perderam, além da vida, outros perderam o emprego. Então, para garantir moradia para esse pessoal, tem 40 mil imóveis aqui desocupados, destinados só para especulação imobiliária. Ou seja, estão esperando o momento para construir, para obter lucro. Inclusive, tem um monte deles financiando agora campanhas dos candidatos, porque tem até Covas, inclusive, já rezando, mas tem outros candidatos também recebendo das construtoras, porque ano que vem vai ser votado o plano diretor da cidade. E o que é que essas empresas querem? Essas grandes construtoras querem assegurar esses imóveis para construir, não moradia para quem precisa morar, mas para quem tem dinheiro para comprar. Entende? Então, nós dizemos o seguinte, nós vamos expropriar esses imóveis, confiscar mesmo. Confiscar, expropriar os imóveis, reformá-los e destiná-los à moradia popular. Isso você gera emprego, tira o povo da rua, tira o povo dos barracos, tira o povo das encostas. E depois uma reurbanização dos bairros periféricos da cidade. Com essa reurbanização, você também vai ter que fazer novas moradias populares, vai ter que planejar os corredores, vai ter que asfaltar, garantir o saneamento, ou seja, garantir água na torneira das pessoas 24 horas por dia. Né? Então, tudo isso a gente só pode fazer com os trabalhadores, a população inteira organizada. E aí ela vai ter que votar constantemente, porque vai eleger os representantes, vai eleger o projeto, vai eleger a execução do recurso, quanto vai ser destinado, vai fiscalizar, o tempo inteiro está votando. Vai eleger os subprefeitos em cada distrito, tudo isso. Então você começa a educar, inclusive, o conjunto da classe trabalhadora na prática, ao exercício de como ela é capaz de administrar com muito mais competência, porque tem base na sua necessidade, e vamos buscar os recursos onde estão. Porque, olha, primeiro, para a educação, vamos suspender a dívida pública, 3 bilhões de reais, quer dizer, que vai para a dívida pública todo ano, destinado diretamente para a educação. Agora, para gerar emprego, moradia e tudo isso, garantir tudo, nós vamos cobrar a dívida. Tem grandes bancos que devem a prefeituras. A prefeitura dever um banco, a gente pode até entender, não, é normal pedir o dinheiro para, né, tá devendo. Agora, me diga uma coisa, qual é a justificativa que tem para os bancos deverem à prefeitura? E qual é a justificativa que tem que todos os prefeitos que passaram de lá para cá nunca cobraram essa dívida? Porque tem banco devendo ainda quando foi vendido o Banespa. Eu acho que você ainda não estava nem nascido, entendeu? Já você não estava nem nascido, e se era nascido era muito bebê. E nenhum prefeito cobrou, entende? Tem plano de saúde, que é saúde privada, que deve à prefeitura. Tem cartão de crédito que deve à prefeitura. Entende? Então nós vamos ter que cobrar. Quando a gente cobrar isso, olha, nós não estamos nem falando nem do IPTU ainda, nem estamos falando da parcela da multa de trânsito que a prefeitura tem direito. Só cobrando dessas dívidas, a gente tem 10 bilhões de reais para investir, quer dizer, é muito superior, inclusive, ao orçamento da prefeitura, para atender isso que a gente precisa. E aí, se a gente, por exemplo, taxa as grandes fortunas de São Paulo, não está nem dizendo que eles vão deixar de ser bilionários, que eles vão continuar com suas fortunas, só vamos taxar em 40%. Só 10 fortunas, vamos começar com 10. As 10 maiores fortunas, dá 185 bilhões de reais. Tem dinheiro ou não tem para a gente resolver o problema do emprego, garantir renda enquanto não tiver emprego, entendeu? Resolver o problema da creche, de aumentar a quantidade de transporte, de ter corredores de ônibus, ciclovias, e com isso você desafoga o trânsito, você aumenta a quantidade de transporte, evita o assédio sexual das mulheres dentro dos metrôs e ônibus superlotados.
entendeu? Que é uma prática absurda do machismo que existe na nossa sociedade e que é potencializado pela falta de condições, inclusive, dessas mulheres se precaverem. Então, e junto com isso, o nosso programa trata de várias coisas, inclusive envolvendo a juventude, que tem a ver com a segurança. Sim. A preservação da juventude. É muito importante você falar isso, né? Porque o pessoal sempre pergunta, né? De onde vai vir o dinheiro, não sei o quê. E assim, a gente vê a população justamente, né, bastante indignada com a questão do excesso de impostos que é cobrado da população mais pobre e dos ricos não, né? Porque o imposto é principalmente em cima do nosso consumo, enquanto que os milionários aí não pagam imposto em cima da fortuna deles, né? Então a população precisa saber isso, né? O que a gente está defendendo, né? A gente tem que taxar em cima dos ricos, dos que têm muito, não em cima da gente que tem pouco. Então é deles, dessas fortunas, que vai vir o dinheiro para a gente conseguir fazer muita coisa nas nossas cidades, né? Enfim, eu vou ressaltar para o pessoal mandar perguntas aqui na caixinha para eu não perder. Você falou outra coisa, né? Muitas coisas importantes, né? Uma delas foi sobre o transporte, né? E a estatização do transporte. Né? Eu estava perguntando o que diferencia a sua candidatura das outras, e aí você mencionou a questão do transporte. Então, você é a única candidatura que está defendendo a estatização do transporte público, né? A gente vê que as outras candidaturas geralmente só falam sobre rever os contratos, né? Eu acho que a população também precisa entender isso, né? Que quando a gente fala de corrupção, a gente também está falando dessa relação que existe, né, entre Estado e empresas, né? Porque é isso, o prefeito vai lá e contrata uma empresa de transporte, faz uma licitação fraudulenta, é por aí que está vindo a corrupção, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também ainda sobre a questão da estatização, se com isso seria possível levar uma tarifa zero, né? Porque outra coisa que causa muita indignação é o quê? O transporte se diz público, mas a gente paga, né? Então a gente já paga uma vez através dos impostos, ainda paga mais uma vez, né? A passagem, caríssima, cada vez mais cara. Então, enfim, falar sobre isso, por favor. Então, com relação ao transporte, além da estatização, que aí, exatamente, você rompe essa relação promíscua entre o público e o privado, que é a chave para todo tipo de, né, são as portas abertas para todo tipo de corrupção, e esse serviço controlado por quem trabalha e por quem usa, que também é outra forma de você evitar a corrupção através desses mandados revogáveis. Com isso, é possível, sim, você garantir de imediato, por exemplo, o passe livre tanto para estudante como para desempregado. Né? Porque é parte da educação você garantir o acesso à escola e a ida à escola, que é o transporte. Né? Se você tiver que deslocar, ter o transporte gratuito. E quem está desempregado, minha gente, não tem dinheiro para pagar transporte, não tem que pagar transporte. Ele não está desempregado porque quer. Então tem que garantir o transporte gratuito. A redução da tarifa, e a ideia é chegar até a tarifa zero. Porque quem tem que pagar essa tarifa são os empresários, porque as pessoas pegam o metrô e o ônibus e o trem para sair para trabalhar para os empresários. Eles é que têm que bancar o transporte, têm que subsidiar e garantir a circulação, a ida e a volta gratuitamente do conjunto da classe trabalhadora, e os desempregados têm que ser subsidiados pelo Estado diretamente e também a juventude, da juventude. Então, quem tem que garantir isso são os empresários e a sociedade e a prefeitura administrando e a população e os trabalhadores dos respectivos serviços controlando isso. Aí você acaba tanto com a corrupção como garante um transporte de qualidade e pode chegar a tarifa zero e de imediato livre para estudante desempregado. Essa é uma. Certo. Você ia falar mais alguma coisa? Eu te cortei? Não, eu prefiro que você pergunte para não me perder aqui. Beleza. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre os debates entre os candidatos, né? Amanhã vai ter mais um debate, né? Mais uma vez a senhora você não foi convidada, né? Eu queria que você falasse qual que é o seu balanço sobre esses debates que estão tendo, né? Que você tem assistido, a participação ali dos candidatos, enfim, e essa questão da sua ausência também, né? Dessa exclusão injusta pra caramba.
Não, então, tem o problema da legislação que foi aprovada pelo Congresso Nacional, e aqui eu quero dizer que no Congresso Nacional, tanto os partidos de direita quanto os partidos de esquerda votaram na cláusula de barreira que impede que o PSTU e outros tantos partidos participem do programa eleitoral. E junto com isso, fica facultado aos grandes veículos de comunicação o convite ou não aos candidatos. Então, não há uma proibição das emissoras convidarem todos os candidatos para o debate. O problema é que as grandes emissoras têm uma relação direta com o empresariado, com seus patrocinadores, e não interessa a nenhuma dessas empresas um programa como o que nós apresentamos. Porque esse é um programa que questiona o modelo de sociedade, que diz que vai tirar e que é possível solucionar os problemas que nós vivemos e de onde nós vamos tirar o dinheiro, que é completamente diferente do que diz todos os candidatos nos debates. E os debates, eles são engessados e é antidemocrático. Na verdade, a eleição, ela expressa a falta de democracia que a sociedade vive de conjunto, que é uma democracia que favorece aqueles que têm poder econômico e que favorece os grandes partidos. Você não pode concorrer e não se pode questionar o resultado igual ou melhor se você não dá para aqueles que estão concorrendo as condições iguais para fazer essa concorrência. Então, na verdade, é uma concorrência desleal, é uma disputa desleal, é um jogo de cartas marcadas, que já tem os acordos políticos, porque não são as empresas que financiam, mas são os donos das empresas que financiam, entende? Porque as empresas, atrás do CNPJ, tem um CPF, né? São pessoas de carne e osso que estão garantindo isso. E consequentemente, um programa como esse interessa para quem é pobre, interessa para quem está desempregado, interessa para quem usa ônibus, interessa para quem vive debaixo do barraco, para quem paga aluguel, para quem recebe salário e vive, mas não dá nem para comer. O nosso programa interessa para quem estuda na escola pública, para quem usa o SUS. Então, não interessa nem para os grandes veículos de comunicação e nem para a legislação brasileira um programa como esse, até porque a defesa do socialismo é de uma sociedade que interessa à classe trabalhadora, que é produtora da riqueza. Para a sociedade capitalista, interessa manter o seu sistema. E os partidos reformistas de direita se propõem a remendar esse tecido podre, mas continua praticando e sendo a outra face dessa mesma moeda, na medida em que mantém e faz promessas dentro dos marcos do sistema capitalista e se diz que vai resolver, eu vou fazer, eu vou resolver, eu vou cuidar da vida das pessoas. Não, como? Né? Resta dizer como e de quais vidas eles vão cuidar e de quais pessoas, né? Isso eles não dizem. E também, quando fazem isso, na verdade, o que nós vamos ver daqui por diante de uma crise cada vez mais profunda e da degeneração do sistema capitalista, o que nós vamos ver é que a nossa vida não vai melhorar. E a percepção da população também, porque vão passar as eleições agora, aí pode chegar até a vacina e pode acabar com a pandemia, mas e o problema do emprego? E a fome? Né? Porque para isso não tem nenhum projeto de fato que solucione isso. Nós temos, né, para começar a resolver. Né, para começar a resolver. Agora, pleno emprego no sistema capitalista sempre será impossível. É impossível. Você consegue emprego para uma parcela e você cria as condições, inclusive, para superar esse próprio sistema. E nessa luta pelo emprego, inclusive pela redução da jornada de trabalho, é uma luta que tem que ser feita daqueles que estão trabalhando e aqueles que estão desempregados, porque quem está trabalhando, estão trabalhando com jornadas extenuantes, com salário cada vez mais arrochado, sendo chantageado todos os dias, e quem está desempregado nem isso tem. Então tem que juntar os desempregados com os desempregados para garantir trabalho, e junto com os empregados para a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário. Não há nada que justifique uma jornada de 8 horas, muito menos de 10, 12, 14, como está se acontecendo por aí, e a gente precisa fazer isso coletivamente, juntos. Então a luta, ela precisa existir de forma organizada e sabendo para onde a gente vai. Exatamente. Sobre uma coisa que você falou dos debates, né? Eu percebi muito isso também, né? Tenho percebido essa questão das promessas, né?
eu vou cuidar disso, fazer aquilo, não sei o quê, promessa até dizer chega, né? E, enfim, eu acho que a esquerda, de um modo geral, precisa entender, eu até falei isso no meu vídeo sobre eleições, né? Que esse negócio de ficar só fazendo essas promessas não é atrativo para a classe trabalhadora, sabe? As pessoas já estão cansadas, né, de só ouvir promessa vazia, né? As pessoas precisam perceber no candidato justamente essa postura antissistêmica, né? De que eu também não confio nesse sistema, eu não confio aqui nesse tipo de fazer política, né? E a gente não vê a maioria dos candidatos de esquerda se posicionando desse jeito, né? Inclusive, eu tenho visto muitas pessoas falando que vão votar num determinado candidato de direita, que eu não quero falar o nome dele, com a justificativa de que ele é o único candidato contra o sistema. Então, é isso. As pessoas vão votar num candidato e o motivo é esse. Ele é o único que é contra o sistema. E ele é de direita. Né? E eu queria que você falasse duas coisas. Né? Primeiro, contra o sistema sendo de direita, né? E segundo, você acha que isso está ligado justamente com essa esquerda que está muito na defensiva, baixando demais o seu programa, as suas bandeiras, e até, de certa forma, se aproximando muito da direita, né? Tipo, colocando aí candidatura de policiais, de não sei o quê, né? O que você acha disso tudo? Menino, é que a gente está ferrado. Esse povo ganhando, a gente está ferrado. Olha, porque veja, se é de direita, e quando diz... A sua imagem está travando. Eita, ainda está travado. Voltou. Voltou. Então, quando se diz que é de direita, de ultradireita, direita raiz, direita radical, é porque eles são radicalmente a favor da manutenção do sistema capitalista funcionando exatamente como ele está. E esses dizem abertamente. Aí, os da esquerda não dizem isso abertamente, né? Não dizem isso abertamente. Mas, quando governa exatamente para esse sistema, fazendo uma concessão aqui, outra ali, dizendo e que não é possível, tem que fazer o que é possível dentro desse sistema. Ora, o que é possível dentro do sistema capitalista é assegurar os lucros dos grandes empresários enquanto quebra os pequenos e demite os trabalhadores e arrocha o salário. Isso é o que é possível fazer, principalmente no momento em que o sistema capitalista está numa crise como essa. Então, a esquerda, quando ela vai, por exemplo, fazer uma visita aos empresários do comércio, como foi Boulos, que você não vai falar o nome das pessoas, mas eu vou falar, tá? Posso? Então, como foi Boulos, né? E diz que não vai demorar. Eita, travou de novo. Oi, voltou, seu. Voltou. Tá travando, Chavoso. Voltou? Sim. É porque você tem que ver, quando você for ver a bateria, puxa aqui, não é a tomada, é aqui que vê. Uhum. Vamos ver se agora vai. Foi? Melhorou? Foi. Sim. Ah, pronto. Então, quando um candidato da esquerda vai conversar com os empresários e faz um discurso tão redondinho que é elogiado pelos grandes empresários, você já começa a perceber que ele vai governar para os grandes empresários. Porque é impossível resolver o problema dos grandes empresários e seus interesses e atender às necessidades da classe trabalhadora. Né? Esse filme, inclusive, a gente já viu. Tanto é que o PT e essa sua queda de popularidade tem a ver com a experiência que a classe trabalhadora já fez. Então, quando o pessoal segue o mesmo percurso,
né, trilha o mesmo caminho já trilhado pelo PT, ele significa dizer que não pode ter um resultado diferente daquilo que já teve no governo do PT, ou seja, nós vamos continuar perdendo. Por exemplo, quando você é de esquerda, mas tem uma votação no Congresso Nacional que retira direitos da classe trabalhadora e você vota porque diz que se não for isso vai ser pior, você, na verdade, está condenando a classe trabalhadora a uma vida de sofrimento contínuo. Por exemplo, a reforma da Previdência foi defendida por todos os partidos, exceto o PSTU. Na campanha eleitoral de 2018, que eu era candidata, todos eles defendiam, de um jeito ou de outro, mas defendiam, e votaram. E votaram. A quem interessa a reforma da Previdência? Aos trabalhadores ou aos bancos? Aos fundos de pensão? Interessa aos bancos e aos fundos de pensão. E todos os partidos votaram. A medida 936, agora em plena pandemia, que suspendeu o salário, que reduziu o salário, que afetou o Fundo de Garantia da Classe Trabalhadora, que disse que era para evitar as demissões e que demitiu um monte de gente, né? Que disse que era para salvar a economia e as pequenas e microempresas fecharam. Quem foi o relator? O relator foi o Arnaldo Silva, de esquerda do PSDB, que está disputando aqui a Prefeitura de São Paulo. Quem votou e comemorou? Quem votou e comemorou foi o PT, o PSOL, o PCdoB e todos, e até o PSL. Agora, e me diga também, como é as alianças também? Em várias cidades do Brasil, em várias cidades do Brasil, eu não estou aqui exatamente com os números e aí eu não quero correr o risco de errar. Mas tanto o PT quanto o PSOL tem alianças com o PSL de Bolsonaro. Tá certo, Bolsonaro saiu, mas o PSL mudou? Não. O PSL é o partido de Joyce Halsemann, aqui de São Paulo, que diz que é direita raiz e que está num acordo e vai governar, está em aliança com esses partidos. Ora, quando a esquerda se associa à ultradireita, ou à direita de centro, ou à direita progressista, só quem perde é os trabalhadores. Então, a utilidade do voto, nesse momento, quando se polariza e diz, não, porque tem que ser o voto útil, é voto útil para quem? Porque para nós não é. Qual é a utilidade de um voto que a gente vota e aquele que vai governar, e aqueles que vão ser eleitos vão governar contra a gente, vão tirar mais ainda? Porque também aqui a esquerda, no Congresso Nacional, é a favor como é que chama? Da redução de folha, da exoneração da folha, né, para os empresários. A desoneração da folha significa dizer que é deixar de mandar dinheiro para a Previdência. Quem é que vai perder? Os aposentados, os doentes e as pessoas portadoras de deficiência física. Ou seja, é um crime atrás do outro praticado contra quem trabalha, produz a riqueza desse país e que é pobre. Então, nós não podemos ter ilusão nessa eleição e nem nenhum desses candidatos, seja da ultradireita, seja progressista e seja de esquerda. Porque se nós quisermos mudar essa sociedade, nós temos que ter um programa emergencial, nós podemos administrar a prefeitura com o povo administrando junto, mas criando as condições para derrotar a sua classe dominante e construir uma outra sociedade. Porque o sistema capitalista, a sua prioridade é o lucro. E em nome do lucro, eles passam por cima das nossas vidas, eles passam por cima do meio ambiente, porque o lucro vale mais do que qualquer coisa. E você se dispor a administrar o Estado burguês para o capital. Travou de novo. Voltou. Então, e aí quando as pessoas estão desesperançadas, tem a ver com a experiência que elas viveram. Nós estamos nesse país votando a cada 2 anos há mais de 30 anos. E o que é que tem acontecido com as nossas vidas? Já passamos por governos de direita, já passamos pelos governos de esquerda, já passamos pelo da ultradireita e a nossa vida só piora.
Então, ou a gente começa a refletir sobre isso e tomar em nossas mãos os destinos da nossa vida, ou nós não vamos sair desse imbróglio, não. Porque o que está se caminhando, o que se desenha, é uma barbárie, que na verdade já começa e tende a se ampliar. Né? A juventude não tem perspectiva de futuro. O emprego que arranja é precarizado. Né? Então, e os bilionários ficando cada vez mais bilionários. Esse sistema não serve para a gente, serve para os bilionários, serve para os milionários, para nós não serve. Uma coisa interessante, né, sobre, enfim, a gente tem O que aconteceu? Travou aí? Estava travando aí. Nossa vida, viu? Tá. Então, eu estava falando sobre como que, enfim, entra governo, sai governo de centro-esquerda, de direita, né? E a vida da população pobre, periférica, continua uma merda, né? Um dos problemas que sempre se manteve aí, né? Isso aí há décadas e décadas e décadas, é a violência policial. Né? Apesar de muita gente achar que é um negócio que surgiu agora, ou que se intensificou, quer dizer, intensificou assim, né? Mas enfim, que surgiu aí com o Bolsonaro, Dória, etc. Não, a gente sabe que é de muito tempo e eu trato essa luta, né, contra a violência policial como uma prioridade, a luta contra o genocídio. Eu sei que a polícia militar é subordinada ao governo do Estado, né? Mas a GCM, muitas vezes, ela chega a ser tão violenta quanto a própria PM, né? Então eu queria que você falasse, né, a sua visão sobre essa questão e o que uma prefeitura pode fazer em relação a esse problema. Olha, nesse caso, primeiro, a gente precisa acabar com esse genocídio, porque a gente precisa dar um basta nisso. Numa prefeitura como a nossa, a primeira coisa é organizar os conselhos populares de segurança, para garantir segurança a partir dos bairros e garantir a autodefesa. Nós temos o direito de nos defender da violência do Estado, que tem o monopólio da morte, do encarceramento e da tortura. Então, nós precisamos garantir a vida da nossa juventude. A gente defende o Conselho Popular de Segurança e defende que a Guarda Municipal, que hoje é treinada como a própria Polícia Militar, ela esteja subordinada a esses conselhos, que o comando esteja subordinado a esses conselhos e que ela vai proteger de acordo com as deliberações dos conselhos, inclusive para se precaver não só da violência policial, mas também da violência do tráfico. E junto com isso, abrir uma campanha pela desmilitarização da polícia. Nós precisamos porque isso aqui, inclusive, é um braço, a PM é o braço do Exército deixado pela ditadura militar. E nós precisamos de uma polícia única, que ela seja que pense a segurança de caráter preventivo, e o caráter da PM, inclusive, é da repressão, ela é treinada para matar. Ela é treinada para matar, ela é treinada para atirar. E ela não atira em qualquer canto, não. As balas da polícia, inclusive da GCM, só chegam na periferia. Quem morre é a juventude negra. Além disso, e mais, aumentou dramaticamente, e não é de agora, você tem razão. Os negros e negras, assim como os indígenas, sempre foram assassinados nesse país. E no governo, por exemplo, do PT, a lei do antidrogas levou ao encarceramento em massa da juventude negra e o número de assassinatos foram assim galopantes. Inclusive foi quem criou as UPPs para botar nas morros do Rio de Janeiro.
entendeu? Foi quem botou, por exemplo, a Guarda Nacional na rua. E aumentou dramaticamente. Então, não começou agora, não. Começou desde que a gente botou aqui o pé na condição de escravizados e desde que o colonizador botou o pé nesse país e saiu dizimando o índio para poder colonizar esse país aqui, riquíssimo. Então, a vida inteira nós sofremos violência. A vida inteira. E nós temos o direito de preservar as nossas vidas. Então, o Conselho Popular de Segurança ele é fundamental. E nas ocupações, por exemplo, nós temos experiências disso quando se faz ocupação de terra para morar. Então, tem um Conselho de Segurança que evita, inclusive, que protege e evita qualquer problema para ter contato com a polícia, para não ter que ter problemas com a polícia e elas entrarem lá dentro, então é votado. Assim como é votado todo tipo de ação que não é permitido, inclusive do machismo, da prática do machismo e do racismo no interior dessas ocupações. Então, por exemplo, bater, assassinar, essas coisas geralmente não tem. Por quê? Porque tudo é feito preventivamente, votado coletivamente e tem as sanções que são feitas também de caráter coletivo. Ou seja, a gente pode fazer isso de forma muito melhor, porque o que nós estamos vendo é que o povo pobre, a nossa vida não vale nada para esse povo. Nós não passamos de um número muito fácil de ser substituído. Quem choram as nossas mortes, quem enterram os nossos, somos nós. Tá? Seja morto pelas balas, seja pela Covid, seja de fome, seja de doença, porque não tem tratamento. Essa tarefa é nossa. Sim. Aproveitando que você falou sobre a questão do racismo e do machismo, eu vou te fazer uma pergunta sobre a questão das opressões, né, e a luta contra elas. Né? Eu acho que, infelizmente, uma boa parte da população está demonizando o movimento feminista, chama o movimento negro de mimizento, né? Eu vejo isso, e detalhe, lembrando que a maioria da população brasileira é negra e feminina, né? E uma boa parte é não cis heterossexual também, né? Então, em teoria, esses movimentos deveriam estar abarcando a maioria da população, e a gente vê muita gente que não gosta desses movimentos, né? Eu penso que, em parte, isso se deve a eles estarem, né, sendo optados pelo liberalismo. Né? Então, eles não estão pautando de uma forma que realmente é concreta para a classe trabalhadora. Né? Você não está falando sobre como a população negra está indo os piores empregos, morando em favelas, etc. Você está falando sobre, sei lá, apropriação cultural, assim, alguma coisa que a maioria da população não debate nem, o que é isso, sabe? Então, enfim, né, essas pautas aí mais liberais, né? O que a senhora... eu não consigo. O que você acha sobre tudo isso, né? Esses movimentos aí se venderam para o liberalismo e para o capital. Pois é, exatamente isso que você diz. A pauta, a luta contra o racismo e o machismo, ela tem que ser levada a cabo pelo conjunto dos trabalhadores naquilo que ela é afetado, porque o racismo e o machismo interessam muito para os grandes capitalistas. E esses debates que são feitos na academia não levam em consideração exatamente isso, a nossa realidade. Por que a nossa vida é assim? Porque existe toda uma produção, existe um celeiro ideológico levado a cabo pela burguesia que promove o racismo, que promove o machismo. E isso é feito quando lhe tira condições de vida, de sobrevivência, que não tem educação na escola sobre isso na escola, que você não aprende que um negro ele é igual ao branco, que ele tem a mesma capacidade, e o que ele não tem são as mesmas condições materiais para viver e se desenvolver, que as mulheres têm a mesma capacidade que um homem, o que ela não tem são as mesmas condições para sobreviver, que ela tem uma sobrecarga de trabalho e que, na verdade, o sistema se utiliza exatamente dessas opressões para intensificar sobre a nossa classe todo tipo de opressão e para justificar, inclusive, o genocídio praticado contra a juventude. Porque a guerra às drogas, você só resolve de um jeito, ou você legaliza, ou ela vai continuar sendo ilegal e vai continuar traficando. E quem é que morre com isso? A juventude negra e pobre. Quem é que lucra? Os grandes empresários desse negócio escuso e ilegal. Quem é que mantém isso? O Estado. O Estado, ele é conveniente, ele é parte integrante disso, entendeu? Porque não tem fazenda de maconha nas periferias,
não tem fábrica, nem tem roça e nem tem fábrica de cocaína nos morros, não tem indústria armamentista nos morros, agora tem acordo comercial com Israel para fabricação de armas, tem treinamento quando invade o Haiti e depois esse treinamento vem aqui para as periferias do Rio de Janeiro e agora está encastelado no governo Bolsonaro. Agora quem mandou foi o governo do PT, o governo brasileiro. Então, e como é que você resolve o problema do tráfico? Primeiro você tem que tratar quem usa como dependente, é doente. E tem que legalizar para você cobrar muito imposto de quem vende e para utilizar esses recursos para o tratamento dos doentes e para fazer campanha de que o uso de qualquer droga traz prejuízos à saúde, que é danoso à saúde. Então o que você precisa é educar as pessoas, dar conhecimento, dar acesso a isso. Mas criminalizar é mais fácil e é lucrativo, porque no sistema capitalista é assim, o sistema não tem pudor. O negócio dele é lucrar, seja de que jeito for. Exatamente. Tá quase dando uma hora, mas dá para fazer mais uma ou duas perguntas. Eu vou pegar uma pergunta do pessoal aqui, para não dizer que eu não peguei nenhuma, né? Que eu fiz bastante pergunta também. Uma essa aqui, ó. Sobre a educação pública, né? Um assunto fundamental que eu acabei não perguntando. Infelizmente, a educação pública, né, vem sendo sucateada aí, né? Claro que a gente vai falar aqui do nível estadual, pode falar também, né? Mas enfim, a gente falando mais da questão municipal, pode ficar à vontade. Então, desde a creche nós vamos garantir que todo o serviço seja feito diretamente pela prefeitura e para isso nós temos como pauta o aumento dos recursos para a educação, tanto na exigência de que no Fundeb não seja só 25% para a educação pública, para cada município, que isso passe para 31%, e para isso o governo federal vai ter que deixar de pagar a dívida pública, porque 40% disso vai para os bancos, isso deve aumentar os recursos tanto para a educação como para a saúde, mas para a educação. E aqui, na cidade de São Paulo, nós não vamos pagar a dívida pública, porque esse dinheiro vai para a educação. Isso significa, por exemplo, revogar imediatamente o Sampaprev, e utilizar esses recursos para a melhoria das condições de trabalho dos professores, de salário e, consequentemente, o aumento da qualidade de ensino, desde a creche até as escolas do ensino fundamental e médio, que são de responsabilidade da prefeitura. Então, e para isso nós precisamos mesmo que essa escola seja administrada, controlada, inclusive esses recursos, pelo conjunto pela comunidade escolar. Né? Então, e nós podemos fazer isso, e interessa, e se for necessário, a gente incorpora escolas particulares para o atendimento da escola pública. O que não pode é a educação ser uma mercadoria para quem tem dinheiro para pagar. A educação é um direito, o acesso ao conhecimento é um direito que nós precisamos assegurar para os filhos da classe trabalhadora, e não para quem tem dinheiro para pagar. Exatamente. Uma última pergunta, eu acho que dá tempo de fazer, para, enfim, falar um pouquinho, enfim, sobre a pandemia, né? A gente falou bastante aqui, mas eu queria fazer uma pergunta bem específica, né? Enfim, primeiramente, queria que a senhora falasse sobre o que você acha da gestão do Bruno Covas, do PSDB, né, diante da pandemia, mas principalmente como que uma gestão socialista lidaria com isso, né? Porque, enfim, como a gente viu aqui, ao longo da live, o interesse do capitalismo é só o lucro mesmo, e essas candidaturas ou, enfim, governos capitalistas de direita só pensam nos empresários, nos grandes empresários, nos ricos, e não na gente, né, que está morrendo. Enfim, como que o socialismo lidaria aí, né? Que muita gente até me pergunta isso, né? Estaria lidando aí com a pandemia. Então, Covas fez uma quarentena meia boca, né? Fecharam alguns serviços públicos, fechou o comércio, mas não investiu em teste de massa para a população, a indústria não parou, um monte de gente foi demitida quando deveria ter assegurado e decretado que ninguém poderia ser demitido. Ele, inclusive, demitiu muita gente das empresas terceirizadas que trabalham nos serviços públicos, ele está dizendo que não mais demitiu, foram quase 5 mil trabalhadores demitidos.
E a nossa proposta, primeiro, reintegra todo mundo que foi demitido durante a pandemia, tira as terceirizadas e incorpora o quadro de efetivos. E depois, necessitando, que vai necessitar, faz novas contratações através dos concursos públicos. Na pandemia, a primeira coisa é teste em massa e assegurar que, caso tenha uma segunda onda, é que só funcione exatamente os serviços essenciais. Entende? Exatamente os serviços essenciais e dotar e pegar tudo que for necessário para garantir a preservação, a quarentena, o isolamento social de forma qualitativa, inclusive, porque tem gente que, mesmo que fique em casa, a sua casa não dá condição para você fazer um isolamento e fazer, de fato, a quarentena com qualidade. Então, você pode buscar redes de hotéis, entendeu? E utilizar esses serviços para garantir. Você precisa ter, nesse processo que aumenta a violência do machismo, que ter também espaços que você possa, inclusive com as redes de hotéis, espaço para que essas mulheres possam se preservar, ela e os seus filhos, tirar o agressor e resolver tudo isso. Mas, acima de tudo, fazer uma campanha imediata, tendo a prefeitura à frente, para que a vacina chegue o mais rápido possível e fazer uma campanha da importância da vacinação, que vai contra tanto o governo federal como aqui estão se dizendo, mas é muito mais para o aproveitamento e para a busca de dinheiro, porque quem chegar primeiro com essa vacina vai lucrar absurdamente e estão fazendo disso um grande negócio e o negócio são com as nossas vidas. Então, a primeira coisa é assegurar o teste em massa, isolamento social para quem precisar e funcionamento dos serviços numa segunda onda, só do que é estritamente necessário. E como é necessário muitos leitos, incorporar inclusive os hospitais e laboratórios particulares para que tenham uma fila única, não só para o tratamento da Covid, mas de todas as outras doenças que acometem a população trabalhadora, porque inclusive esses grandes hospitais e laboratórios são bancados em boa parte com recursos públicos. Então, incorpora, porque apesar dos governos, apesar do sucateamento, quem salvou muitas vidas aqui nesse país foi o SUS. Exatamente. Então, acho que é isso. Já está dando aqui 1 hora de live, Vera. Enfim, eu vou te agradecer bastante pela conversa, que foi incrível, um prazer muito grande conhecer você, né? Parabéns aí pela sua luta, pela campanha, pela candidatura. Desejo muito boa sorte aí nos próximos dias, até domingo, né? E depois também, né? Porque a luta não vai acabar com a eleição, a luta continua sempre. Né? Então é isso, brigadão, viu? Olha, obrigada a você, Chavoso. Olha, minha gente, no domingo vocês votam em 16. Votem nos vereadores do PSTU, vá votando 16 e mais do que isso, nos organizemos porque nós precisamos construir, sim ou sim, os conselhos populares. Obrigada. Muito obrigada, Chavoso. Foi um prazer lhe conhecer. Um prazer imenso. O prazer foi meu. Muito obrigada. Obrigadão. Obrigado. Nossa. Eu. Tchau, gente. Boa noite. Obrigadão aí para todo mundo que assistiu. Obrigado, Vera. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.